Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de 2 versículos da Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 18, versículos 40 e 41. Assim está escrito. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Aqui mais um relato de um milagre realizado por Jesus quando ele estava chegando perto de Jericó. E com ele iam seus discípulos, iam aquelas multidões, as pessoas que sempre estavam em volta de Jesus. Eu sempre digo que a presença de Jesus atraía as pessoas. E como sempre também nos dias de hoje, a presença de Jesus atrai as pessoas. E elas então se achegam a ele para servir, para adorar, para glorificar, para bendizer. E o culto passa a ter sentido, a comunhão fraternal, ela passa a ter um valor muito grande por conta da presença de Jesus. Agora, quando a presença de Jesus não é desejada, não é buscada pelas pessoas, então as coisas viram uma monotonia. Um negócio sem sentido, sem alegria, sem contentamento, não há firmeza de comunhão. Mas aqui, onde Jesus estava, as pessoas estavam, e as pessoas não ficavam caladas diante de Jesus. Havia sempre um mover, um movimento, expressões de alegria, de gratidão, de reconhecimento, de saber que Jesus estava ali em nome do seu Pai, em nome de Deus, e fazendo bem para aquelas pessoas. Jesus nunca fez mal a ninguém. Jesus só fez o bem. O apóstolo Pedro escreveu: o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, aquela pessoa com quem Deus é e que está em temor e obediência servindo a Jesus, ele só vai andar fazendo o bem, ele não vai fazer o mal. Porque quem aprende com Jesus, aprende direito, aprende a fazer o bem. Mas o que me chama a atenção neste relato aqui, é que Jesus, quando estava chegando perto de Jericó, tinha lá um cego assentado junto do caminho, porque ele escolheu um caminho estratégico, porque sabia que por ali havia de passar muitas pessoas, e ele tinha a oportunidade de pedir uma ajuda, uma esmola, uma coisa, para a sua subsistência. E naquele determinado dia, começou a passar muita gente fora do comum. Porque o cego estava ali todo dia, então ele sabia qual era o movimento naquela estrada. Mas naquele dia o movimento foi diferente, ele ouviu várias pisadas, porque o cego, ele tem a percepção aguçada. Ele não está vendo, mas ele pressente o movimento, e ele entendeu que era um movimento diferente, incomum. E então perguntou para as pessoas que estavam passando, e perguntou: o que era aquilo? E alguém disse: olha, é Jesus de Nazareno que passa. É Jesus Nazareno que passava. Quando o cego ouviu isto, que era Jesus Nazareno que passava, ele mudou o foco do seu pedido. E não continuou dizendo para as pessoas: me dá uma ajuda, me dá uma esmola, eu sou carente, sou necessitado. Não. Quando disseram a ele que era Jesus, certamente ele já tinha ouvido alguma coisa a respeito de Jesus
Portanto, quando disseram, é Jesus Nazareno, ligou o alerta dele. Ele disse, bom, Jesus Nazareno? Então eu vou clamar a ele agora. E começou a clamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele precisava de ser alcançado pela misericórdia de Jesus. Jesus era movido por compaixão e por misericórdia. Por isso que ele sempre parava, atendia as pessoas, supria a necessidade, curava a enfermidade, libertava da opressão, trazia palavras de conforto, de direção para a vida daquelas pessoas. Então, é a misericórdia e a compaixão de Deus envolvida na pessoa de Jesus. E por ter esta compaixão presente na sua vida, foi que o trabalho de Jesus se tornou um trabalho produtivo. Muito produtivo. O trabalho de Jesus não foi infrutífero, não foi um fracasso, foi um sucesso. Não um sucesso segundo o mundo, mas sucesso diante de Deus pelos resultados que o trabalho de Jesus acrescentou diante daquilo que Deus havia determinado que ele fizesse. Então, com a sua vinda, com o seu trabalho, com o seu ministério, com a sua presença agradável, as pessoas se juntavam e glorificavam a Deus. E aqui apareceu este homem cego. E ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam no meio da multidão se incomodaram. Veja, ninguém se preocupou com o cego. Ninguém se preocupou em ajudá-lo naquele momento. Mas quando ele começa a clamar a Jesus, logo as pessoas se levantam contra ele e manda que ele se cale, repreende. Eles não vão lá pedir, cego, por favor, será que você poderia se calar por um momento até que Jesus atravesse por aqui? Não, a palavra de Deus diz que repreendiam-no, davam bronca nele, davam repreensão, exigiam que ele se calasse. Um necessitado que soube de alguém que poderia ajudá-lo e vai clamar em busca de ajuda, mas os que fazem parte da multidão não são movidos pela mesma misericórdia e compaixão com a qual Jesus era movido, e, portanto, para eles, o clamor daquele cego se tornou uma perturbação. E eles, então, queriam, por força da voz, fazer com que eles se calassem, ficasse quietinho e não clamasse nada. Como o cego entendeu esta repreensão? Será que ele pediu desculpa àquelas pessoas? Vocês me desculpam, é porque quando me falaram de Jesus, eu achei que ele poderia me ajudar, mas tá certo, eu não vou clamar mais não. Pode ficar sossegado. Ou ele poderia ter ficado triste e se calou e não quis conversa com mais ninguém. Não. Nós encontramos que a necessidade daquele homem era tão grande que só ele e Deus conhecia qual era a necessidade e o desejo que ele tinha. As pessoas não sabiam, não avaliaram a necessidade daquele homem e o desejo que tomava conta do coração dele. Então, quando repreenderam para que ele se calasse, olha o que aconteceu. O primeiro clamor, não, mas o segundo clamor diz, então ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele foi insistente, ele não parou, ele continuou clamando, clamando, clamando. E posso ver o Espírito de Deus tomando aquele clamor, tocando profundamente, porque diz a palavra que Jesus estava entrando, estava próximo de Jericó, estava caminhando, estava em movimento. Mas, de repente, o clamor deste cego entrou nos ouvidos de Jesus,
comoveu o íntimo de Jesus. E o que Jesus fez? Jesus parou. Jesus parou. Diz aqui, ó. E Jesus parando. Jesus parou. Ele ia para um lugar. Ele tinha uma direção definida. Ele tinha um lugar que ele queria alcançar. Por isso passou por ali. Mas nada impediu Jesus de parar no meio do caminho para ao ouvir um clamor que tocou fundo no coração dele, e Jesus parou para atender a uma pessoa que clamava. Uma pessoa, uma única pessoa. Jesus parando, mandou que lhe trouxessem. Traga o homem aqui onde eu estou. Jesus ficou parado ali esperando. Traga-o aqui. Jesus poderia ir lá onde o cego estava? Poderia. Ele estava onde? Ele estava, conforme diz aqui, ele estava sentado junto do caminho, mendigando. Jesus poderia chegar lá e conversar com o cego e operar a cura do cego ali. Podia. Mas não foi o que Jesus fez. O que Jesus fez foi o seguinte: Jesus parou onde estava e disse que lhe trouxessem. Traga o cego aqui. Isto aqui é providencial. Quando chega alguém diante do cego e diz: cego, levanta, Jesus está te chamando, eu vou te levar a ele. Me dê aqui a mão, vamos comigo. Vou te levar aonde está Jesus. Aquele movimento de que o cego entendeu que Jesus parou em atenção ao seu clamor e que estava chamando por ele, aquele ato de ele se levantar, aquilo ativou a fé daquele cego. Ele disse: chegou o meu dia, o dia tão esperado, quanto desejei por este dia, mas hoje chegou. Jesus está me chamando. E levaram o cego a Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus não fica matando o tempo e perguntando coisas triviais para o cego, não. Escuta, qual é a sua família? Quanto tempo que você está lá mendigando? E como tem sido o seu sofrimento? Nada disso. Jesus vai no ponto-chave. Quando aquele cego chega diante de Jesus, Jesus pergunta dizendo: que queres que te faça? Você fez um clamor. Eu ouvi. O seu clamor me fez parar. O que queres que te faça? Ele não titubeou. Ele tinha outras necessidades, muitas necessidades. Muitas necessidades. Mas ele não titubeou. A necessidade que ele colocou como prioridade, que ele precisaria, primeiro que esta necessidade fosse suprida, ele disse aqui, quando Jesus pergunta: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Ele foi firme, foi convicto. Senhor, que eu veja. Isto ele falou com fé, falou na convicção, porque ele estava diante de Jesus. Diante de Jesus não precisa dar volta, não precisa temer as palavras. Diante de Jesus é preciso abrir o coração e dizer a realidade do que está acontecendo. Porque Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. E que Jesus respondeu: vê, tua fé te salvou. Simples assim. Não precisou fazer milagre, não precisou falar palavra mágica, nada disso. Quando ele disse que eu veja, Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Jesus entendeu que ele tinha fé para ser curado. Como é que a fé deste homem foi ativada? Naquele momento em que ele clamou a Jesus, Jesus, ao ouvir o seu clamor, parou, mandou que o chamasse. Quando foram chamá-lo,
Aquela fé que havia no coração dele, ela se ativou. Ela colocou em ação. E ele foi a Jesus, certamente dizendo: hoje é meu dia. Hoje o meu milagre acontece. Hoje eu passarei a ver. Hoje o mestre, vou estar diante do mestre. E quando chega lá, com pouca coisa, Jesus não precisa de muita coisa. Com pouca coisa. Ele precisa ver a fé no coração das pessoas. A convicção que elas têm daquilo que eles estão clamando a Jesus. Que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então vê. Tua fé te salvou. E o que aconteceu? E logo viu. Não demorou nada. Ato instantâneo. Jesus falou, ele creu, pronto. As escamas caíram dos olhos e ele passou a enxergar. E agora, não voltou mais para a mendicância. Ele passou a seguir Jesus. Era mais um na multidão, glorificando a Deus. Todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Na próxima cidade onde Jesus ia chegar, lá estava ele. Olha, eu quero dar meu testemunho. Eu era cego, eu clamei por Jesus, Jesus me curou e eu agora estou vendo. Isso aconteceu agora, na caminhada por onde Jesus vinha. Jesus é assim, irmãos. Jesus não diz, não, eu agora estou caminhando, eu agora estou com o objetivo de chegar em tal lugar, eu não posso atender esta pessoa agora. Fica para outra oportunidade. Não. Se o clamor for sincero, for dirigido a ele, vai tocar os ouvidos e o coração de Jesus, Jesus vai parar, vai chamar e vai dar a solução. E vai ser mais um a fazer parte daquele grupo que segue a Jesus. Agora, por experiência própria. Vocês me conhecem. Eu era cego e agora estou vendo. Sabe o que aconteceu? Jesus me curou. Quando ele dá esse testemunho, certamente na multidão deveria ter outros lá com necessidades, se também fortaleceram na fé e receberam milagres de Jesus. Porque os milagres de Jesus é assim, Jesus fazia milagre na vida de uma pessoa, essa pessoa era a prova viva, o testemunho do que Jesus fez, outros eram ativados na fé e recebiam milagres. Deus abençoe a irmã Leni. E recebiam os milagres de Jesus. Então veja, o clamor que parou Jesus. Quanta sinceridade houve no clamor deste cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha aqui, então, Jesus parando. Por que Jesus parou? Porque Jesus ouviu o clamor. É assim. Quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, atendendo um pedido dele da filha que estava enferma, quase à morte, no meio do caminho, aparece uma mulher que sofria 12 anos e toca na orla do vestido de Jesus por trás. Sai virtude, Jesus para, mas a filha de Jairo não estava morrendo? Estava. Mas Jesus para e diz, quem me tocou? Os discípulos não entendem nada. Não tinham esse discernimento àquela altura. Mestre, a multidão te aperta, te oprime. O senhor diz quem me tocou? O toque é diferente de apertar e de empurrar, de pressionar. Um toque foi algo significativo. Foi o que a mulher fez. Se eu tocar, eu serei curada. Jesus sentiu quando a mulher tocou. Ele percebeu. Ele disse, alguém me tocou. Porque bem conheci que de mim saiu virtude. Parou, conversou com aquela mulher, ela se declarou. Jesus disse, vai em paz, a tua fé te salvou. Aqui a mesma coisa. O que queres que te faça? Eu quero ver, Senhor. Vê, a tua fé te salvou. A fé salvou. A fé, esta palavra salvou, de salvar, é a palavra sozo. Tanto é salvação para a alma, como salvação para o corpo, no sentido de cura. Então o homem recebeu a cura, recebeu a visão e recebeu salvação.
Porque Jesus disse, a tua fé te salvou. Se não fosse, Jesus dizia, a tua fé te curou. Mas Jesus disse, a tua fé te salvou. Então ele passou a ver e a seguir a Jesus. Porque quem é salvo por Jesus, segue a Jesus. Não vai ficar parado no canto. Não, eu só quero a bênção, eu não quero mais nada. Só a bênção. Muitas pessoas fazem isso e perdem a oportunidade. Mas aqueles que vão em sinceridade, eles recebem o milagre e recebem a salvação também. E passam a seguir a Jesus. Então, Jesus parando, mandou que ele trouxessem. Então, o clamor que fez Jesus parar. Ou seja, Jesus parou ao ouvir o clamor do cego. O teu clamor tem tocado o coração de Jesus? Ele tem parado para ouvir o teu clamor? De que forma você tem clamado a Jesus? O teu clamor é em fé? É com sinceridade? É do profundo do coração? Ou ao invés do clamor diante dele, você tem feito uma cobrança diante dele, uma reclamação, uma murmuração? Porque o Senhor deixou eu ficar assim? Porque eu estou desse jeito? Porque o Senhor não tem misericórdia de mim? Como é o teu clamor diante de Jesus? O do cego, ele perguntou, quem é? É Jesus que passa. Ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que com Jesus havia misericórdia. E clamando da maneira correta, Jesus manifestou misericórdia para com aquele moço. Ele foi curado. Diz o professor irmão Nelson Mendonça. Ele foi curado. Então, um clamor que fez Jesus parar. Jesus é o mesmo. E se nós tivermos a mesma felicidade deste cego que estava sentado ali, a fé que dominou o coração dele, que o levou a clamar a Jesus, que mesmo repreendido pela multidão, ele não se calou, ele não se deu por vencido. Ele disse, meu negócio não é com a multidão, meu negócio é com Jesus. A multidão não pode me parar, porque eu estou clamando é a Jesus. Se ele tivesse pedido à multidão, ninguém iria estender a mão para ele. Mas ele pediu a Jesus. Deus abençoe o irmão Obed. Mas ele pediu a Jesus. E diz aqui, então Jesus parando. Jesus, quando ouviu, parou. Que bom ele ouvir o meu clamor, ele ouviu o teu clamor. Mas esse nosso clamor tem que estar em sintonia com o propósito de Deus para ativar a audição de Jesus e mover a compaixão e a misericórdia dele em nosso favor. Ele é cheio de misericórdia e de compaixão. Ele não deixa o aflito continuar aflito. Chegou diante dele. Ele tem a solução. Ele tem a cura, ele tem o conforto, ele tem a paz, ele tem a alegria, ele tem vitória, ele tem salvação, ele tem direção, ele tem proteção, ele tem a provisão. Jesus tem tudo o que nós precisamos. Só basta nós sabermos como clamar a Jesus. E aqui o cego deixou uma lição. Este clamor dele ficou marcado diante daquele povo e a vida dele jamais foi a mesma. Ele agora seguiu Jesus. Onde Jesus foi, eu vou. Mas por quê? Jesus me curou. Jesus atendeu o meu clamor. Como é que eu não vou servi-lo? Como é que eu não vou demonstrar diante de Jesus a minha gratidão pelo que Jesus fez por mim? Agora, Jesus salvou a mim, Jesus salvou a você, Jesus salvou a cada um de nós, Jesus cura a nossa enfermidade, Jesus perdoa o nosso pecado, Jesus enxuga as nossas lágrimas, Jesus tira a tristeza do nosso coração, Jesus nos protege e livra do mal, Jesus dá direcionamento,
Jesus supre as nossas necessidades. E nós o que estamos fazendo? Estamos seguindo-o com adoração, louvor e gratidão? Ou deixamos Jesus seguir o caminho dele e nós seguimos o nosso caminho? Qual é a nossa reação diante de um encontro como este com Jesus? A salvação que nós recebemos e desfrutamos, o preço dela é incalculável. Jesus não mediu esforços. Ele pagou o preço necessário. E agora, eu e você, recebemos de graça, pela graça, esta salvação, este livramento, estes milagres que só Jesus pode oferecer para cada um de nós. Jesus não está preso a um lugar quando ele está em caminho. Não, eu agora vou na casa de Jairo, não posso atender esta senhora, manda ela voltar outro dia. Eu agora estou entrando em Jericó, diga para esse cego que hoje não tem vaga para ele. Hoje o meu negócio não é aqui, o meu negócio é lá para onde nós estamos indo. Não. Jesus não tinha isso. Jesus não tinha agenda. Olha, tal hora eu tenho que estar em tal lugar, tal hora eu tenho que estar naquele outro lugar, tal hora eu tenho que estar naquele outro lugar. Então não tenho tempo. É só correndo, saindo daqui, correndo para ali, saindo dali, correndo para ali, saindo dali, correndo para acolá. Existem pessoas hoje em dia que estão assim, dominados, escravizados por agendas, por compromissos, e não têm tempo de parar para falar com Jesus, para clamar a Jesus. Jesus tinha tempo, tinha tanta coisa para fazer. Mas quando o clamor entrou nos ouvidos de Jesus e moveu a compaixão dele, ele parou. Ele parou por mim. Ele parou por você. Ele parou por cada um de nós. Quantas horas ele ficou parado lá naquela cruz do Calvário? Não foi por ele aquilo ali, foi por nós. Ele suportou. Não revidou, não reclamou, não murmurou, não disse que estava sendo demais. Não. Ele suportou calado e realizou um importante trabalho. Jesus para nos ouvir. É que nós muitas das vezes estamos ocupados com tantas coisas que não paramos para clamar a Jesus. Mas se nós pararmos por um tempo e clamar a Jesus, podemos ter a plena certeza de que se o fizermos em fé e com sinceridade de coração, o nosso clamor não ficará sem resposta. Será um clamor semelhante ao clamor deste cego. Jesus vai se voltar para nós e vai dizer: que queres que te faça? E nós vamos dizer a ele: Senhor, a minha necessidade é essa, é aquela, ou é aquela outra. Ele sabe, ele conhece, sabe tudo que nós precisamos. Mas por que Jesus pergunta? Para ver qual é o nosso foco. O que é que nós vamos colocar como prioridade diante de Jesus? Os nossos dias, qual é a nossa prioridade maior? Comunhão, intimidade, relacionamento com Jesus. Isso é o mais importante para nós. Tendo esta comunhão, este relacionamento íntimo com Jesus, as bênçãos virão sobre a nossa vida. Haverá cura, haverá libertação, haverá revestimento de poder, haverá renovo, haverá suprimento, haverá paz, haverá alegria, haverá satisfação, haverá gratidão no nosso coração. Por quê? Porque estamos na presença de Jesus. Como diz aqui, irmão Obed, só Jesus Cristo é a solução para todos nós. Ele é esta solução. Os nossos problemas, nós não temos solução, ficamos atrapalhados quando os problemas chegam, mas quando vamos a Jesus, ele tem uma solução certa. Uma única palavra de Jesus coloca solução
nos nossos problemas e nós saímos alegre, feliz, abençoado, agradecido, saltando de gozo na presença do Senhor. Este deve ser o nosso proceder. Vamos aprender com este cego. O que é que está acontecendo aqui? É Jesus. Que movimento é esse? É Jesus. Então clame a Ele. Clame em fé. Ele vai ouvir. O teu clamor vai entrar no ouvido do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. E Ele não é um ouvinte passivo, não. Ele ouve e age. E envia a solução. Envia a resposta. Olha aqui, um homem cego, agora um homem que enxergava. Um homem que estava feliz da vida. Por tantos anos não viu a luz do dia. Mas agora, já com aquela idade que ele já estava, passou a ver e enxergar. E tudo para ele era lindo, era maravilhoso, era novidade. Que gozo, que alegria. Quando ele enxergou as pessoas, quando ele enxergou a Jesus, quando enxergava o céu, as nuvens, as árvores, todas as coisas, tudo aquilo era um encanto, era uma alegria, era uma descoberta para aquele cego. Quando Jesus ouviu o nosso clamor, a nossa mente abriu, os nossos olhos abriram, nós passamos a enxergar coisas que outrora na vida de pecado nós não enxergávamos, mas agora os nossos olhos foram abertos e nós enxergamos e glorificamos a Deus por isso. Então aqui está. Jesus parou ao ouvir o clamor. Ele pode hoje parar para ouvir o teu clamor, para te fazer a pergunta: que queres que eu te faça? Responda para Jesus. Viva desta forma. Não perca este contato, esta comunhão, este relacionamento com Jesus. Dele resultará bênçãos, livramentos e vitórias para mim, para você, para cada um de nós. Sigamos com esta convicção no Senhor Jesus Cristo. Querendo Deus, amanhã retornaremos.